e chegou a hora da nossa resenha cultural. Silvio, vou abrir as dicas aqui, o nosso papo de resenha, nossa resenha cultural aqui com você. Vamos lá, suas dicas. Pois é, eu tinha selecionado um filme, Lacombe, e depois descobri que a Ana falou sobre esse mesmo filme recentemente. Eu sou um grande fã do Clint Eastwood, conheço todos os filmes dele, já assisti mais de uma vez. E a Ana citou um filme que eu gostaria de citar também, que é Gran Torino. Um filme de 2008, ele é um veterano da Guerra da Coreia, né, e acaba se aproximando. E aí, por isso que eu queria até mostrar, ó, porque eu estava arrumando a estante quando eu pensei no filme, e eu tenho o carrinho que eu comprei por causa do filme. É um Ford que Gran Torino, legal! 1970. E aí eu fui procurar um livro, alguma coisa, eu vi o carrinho e falei, puxa, eu vou falar do filme. E aí fui revisitar os programas anteriores de você e vi que a Ana já tinha falado. É um filme muito bacana, um filme que fala sobre bravura, coragem, sobre patriotismo, né, sobre você lutar, estar do lado certo da história até o final, independentemente de qualquer fator. E também que fala um pouco sobre crime, né? Porque afinal de contas tem ali uma gangue envolvida no momento em que o Brasil vive uma bandidolatria, começando pela velha imprensa absurda. Vejam imagens do que aconteceu ontem no Rio de Janeiro, assustadoras. O Rio está tomado pelo crime, fruto de uma imprensa que passa a mão na cabeça desses bandidos, de governantes frouxos. E aí, quando um estado como São Paulo, que é o maior do Brasil, resolveu enfrentar o crime para impedir que a Baixada Santista, que o litoral, que inclusive tem algumas características de Rio de Janeiro, porque o PCC aqui se instalou no Guarujá, em Cubatão, São Vicente, por causa do Porto de Santos, que é o maior entreposto comercial e para envio e recebimento de drogas. E aí o governador de São Paulo é tratado a chutes e pontapés, porque a polícia prendeu, vejam vocês, já 300 pessoas foragidas. E é claro, houve confronto, foi recebida a bala, houve vítimas, morreram, mas quando a gente foi olhar a ficha corrida, a gente viu que não eram inocentes, não eram meninos, né? Eram bandidos. Ó, a dica do Silvio foi a dica da Ana outro dia, mas não tem problema nenhum indicar Gran Torino, filmaço. Eu vi por indicação da Filmaço. Ana, adorei o filme, então muito recomendado por todos nós aqui. Posso ser o segundo, para não ficar sendo sempre o último aqui na resenha cultural? Hoje a minha dica, eu sempre procuro dar dicas que tenham a ver com as pautas do programa, né? Hoje eu fiquei pensando no que eu vou indicar, Então eu resolvi indicar este livro aqui, O Sócio do Filho, A Verdade sobre os Negócios Milionários do Filho do Ex-Presidente Lula. O livro foi lançado quando estávamos livres do Lula. Livro do Marco Vitali. O livro fala dessa sociedade entre o Fábio Luiz Lula da Silva, o tal do Ronaldinho dos Negócios, e o Jonas Suassuna, dono do Grupo Gol, que não tem nada a ver com a companhia aérea, não, tá? E se você ouviu o nome, Jonas Suassuna, vocês lembram? É um dos donos lá do sítio de Atibaia, né? A gente lembra que o Lula não tem nada, ele é pobre, inclusive ele declarou que ele é pobre, ele tem um patrimônio declarado de 7 milhões e pouco, mas ele é pobre porque não tem nada, absolutamente nada no nome dele. E o Ronaldinho dos Negócios, o Lulinha, é incrível. Você para olhar, né? Silvio e eu gostamos muito de futebol. O Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, eles não se tornaram craques assim, depois que o pai deles virou presidente da FIFA. Né? Eles, desde as categorias de base, eles foram grandes jogadores. E o Lulinha se tornou o Ronaldinho dos Negócios depois que o pai virou presidente. Então, recomendo muito. É um livro difícil de encontrar, porque o Marco Vitali, o autor, ele teve muita dificuldade para lançar o livro, inclusive é uma edição do autor, né? Nenhuma editora quis publicar esse livro. É um livro que você encontra aí, se você pesquisar, você encontra, você vai achar como comprar. Né? E tem uma série, o livro traz uma série de documentos, trocas de e-mails, porque o Marco Vitali trabalhou neste grupo Gol, que, de novo, não tem nada a ver com a companhia aérea do Jonas Suassuna. Então ele estava ali descobrindo todas as irregularidades
tudo que havia de errado. Então, recomendo aqui, para não ter duplo padrão, né? Quer investigar, quer conhecer a história dos filhos do presidente, comece também, leia aí, procure ler o Sócio do Filho, do Marco Vitali. Costa, vamos lá, suas dicas. Bom, antes da minha dica, uma só hoje, eu quero deixar claro que eu também não tenho nada a ver com o Grupo Gol de companhia aérea, não, tá? Apesar de ser Constantino. Mas vamos lá, né? Só lembrando, você o do mencionou Jonas hoje... Suassuna é outro grupo, tá? Não é o Eu sei. Grupo Gol da aviação, né? Eu sei. Você mencionou hoje a questão da Stasi, né? E óbvio que quem conhece um pouco da história do comunismo, essa comparação, esse paralelo vem à mente, porque o Brasil está virando isso. E a Stasi, ela durou 40 anos, ali a polícia secreta da República Democrática da Alemanha. Eu adoro como comunista, sempre bota nos nomes, nos títulos, aquilo que destrói, né? A República Democrática da Alemanha, ou seja, o lado que tinha que subir muro para impedir a saída do próprio povo, né, o lado comunista, durante 40 anos contou com um aparato enorme de civis e informantes. Então, o que eu quero trazer para reflexão é que o aparato comunista que está sendo montado por esse sistema aí, do ministro comunista, de alguns ministros do Supremo contribuindo com uma polícia federal que parece uma polícia particular, secreta, uma Gestapo, é algo já assustador. Mas eles contam com o apoio, sim, de muita gente invejosa, autoritária, que adora a ideia de denunciar vizinho. Virar e falar, não, aquele fulano ali é do mal, é um pária. Eu tenho um vizinho bolsonarista. Não foi o Paulo Pimenta que disse que toda família tem que se envergonhar e vai se envergonhar de ter um bolsonarista na família? Então, o próximo passo qual é? Denunciar. Denunciar. E aí a polícia bate lá na porta. Então, mais de 250 mil pessoas foram presas pela Stasi nesses 40 anos. E o filme que eu vou indicar é A Vida dos Outros, um filme alemão de 2006, né, que retrata o que acontece quando você delega esse tipo de poder a burocratas, a políticos. É óbvio que eles vão usá-lo de maneira pessoal. No caso ali, não quero dar spoiler nenhum, um artista renomado e neutro, tido como neutro, né? Não critica o sistema, não é um bolsonarista, né? Ele nem critica o sistema. Ele é investigado, tem um cara que fica com a missão de acompanhá-lo 24 horas por dia, porque querem ver se realmente ele é tão puro assim. Será que não sai nada ali? Né? No privado, na conversa com a namorada, que é uma artista também, uma atriz. Só que um todo-poderoso se interessa pela namorada desse artista. E aí, já viu, né? Vai usar esse poder para fazer chantagem em busca de troca de carícias? Vejam o filme, vale muito a pena. A Vida Nossa, dos Outros. a gente até arrepia aqui, né? Olhando assim, falando, meu Deus, como o mal ele viaja no tempo. Impressionante. Mas esse filme é muito emocionante, É um nível de emoção assim o tempo todo e o final também, sem spoiler. Ana, suas dicas. Bom, uma dica é um livro para fazer uma dobradinha com o seu. Já que o seu fala aí dos filhos, eu vou indicar esse aqui, ó. Esse livraço todo mundo precisa ler na vida para entender o que é o Partido dos Trabalhadores no Brasil. Livraço do nosso craque Silvio Navarro, Celso Daniel, Política, Corrupção e Morte no Coração do PT. Imperdível, imperdível. O meu é todo marcado porque eu já li assim várias vezes, já voltei aqui. Isso aqui é um cartório, na verdade, está tudo aqui, ó, anotado. Investigação, jornalismo sério e aquilo que a gente fala, né, que John Adams falava, fatos são coisas teimosas. Não adianta. Parabéns mais uma vez, Silvio, livraço. Todo mundo precisa ler. Obrigado, Ana. Obrigado mesmo. E o Silvio... Rapidinho, Silvio, você já pode falar do livro, porque houve época, Ana, em que o Silvio era proibido de falar do livro.
Aliás, nós também não podíamos falar, né, determinados adjetivos em relação ao presidente da República. Imaginem vocês dizer que o atual presidente da República é aliado de ditadores mundo afora, né? Imagine. Não, que ele é a favor da liberação das drogas, que ele é a favor do aborto, né? Que ele A adora volta do ditadores imposto pelo mundo, de um modo sindical. geral, né? É uma tristeza. Não, livraço. Celso Daniel, livro do Livraço. Silvio, recomendo muito. Livraço, livraço. É isso, E a gente. dica Diga, de Ana. série, tem mais uma dica Opa, rapidinho. bora. É Não, pelo uma amor de dica Deus, vamos que lá. eu estava editando aqui uma aula do meu curso sobre o dia D, né? E às vezes a gente fica tão chateado, entristecido também por tudo que está acontecendo no Brasil, mas aí quando a gente volta no tempo e coloca em perspectiva o que certos homens tiveram que viver, aí a gente fala, não, é daqui que eu vou puxar essa força. Homens que foram forjados, criados na Grande Depressão de 1929 e que aí no dia D já eram homens e aí atenderam o chamado de desembarcar ali nas praias da Normandia. E aí eu estou falando de um grupo, né, especial do Band of Brothers, que é uma série, eu não sei no Brasil se está na HBO, são 12 capítulos, mas a série é Tom Hanks e Steven Spielberg, já começa por aí, então já tem ali o pedigree, e uma série historicamente muito correta, muito acurada, né? O ator é o Damian Lewis, de Billions, ele que faz o Major Dick Winters, que é um personagem, é um homem, existiu, a história é verdadeira, e aí ali você vê a perspectiva de liderança, de superação, e o que aquele elo de estar ali na guerra cria com aqueles homens, ele como major, comandante, né, ali de uma equipe paraquedista. E a série, você não consegue acabar a série e ser a mesma pessoa. É praticamente isso. Eu acho que o que está escrito ali, homens comuns em tempos extraordinários, eu acho que se a gente colocar em perspectiva, é isso que a gente tem que fazer. Nós somos pessoas comuns em tempos extraordinários e trazer, né, respeitar o legado desses homens. O Major Dick Winters, depois que ele aterrissou nas praias da Normandia, ele lutou na França, na Holanda, na Bélgica e na Alemanha. E na série tem também, não vou dar muito spoiler não, mas tem depoimento dos verdadeiros soldados que lutaram. Então, é maravilhosa, uma das melhores que eu já vi, está lá no topo da minha lista. E eu estava pesquisando aqui, o título em português seria Irmãos de Armas, Band of Brothers, e está na Prime Video, pelo que eu vi aqui, Prime Video, e na HBO Max também. Então, dica da Ana, Band of Brothers. É isso. Deixa eu dar um último recadinho. Na sexta-feira que vem, dia 1º, Roberto Mota e eu estaremos em Porto Alegre, na Livraria Santos, para uma noite de autógrafo do meu último livro, do último livro do Roberto Mota, e para um bate-papo com quem tiver a fim de aparecer lá, pessoal de Porto Alegre e região, então, quiser dar um pulinho à Livraria Santos, na sexta-feira, dia 1º agora, próxima sexta-feira. Tá bom?